Hello, everyone! Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Maple Bear, o Maple Bearcast. Essa é a primeira edição em que nós, parte do staff, vamos compartilhar algumas informações, o nosso bate-papo com vocês. O primeiro tema, que é o tema que a gente vai gravar hoje, é sobre alfabetização e letramento. Mas primeiro, a gente quer se apresentar para vocês. Eu sou a Miss Bruna, sou assistente de coordenação do Fundamental. Eu sou o Mr. Gustavo, coordenador do currículo canadense do Fundamental também. E eu sou a Miss Camila, coordenadora da educação infantil. Vamos lá? Bom, gente, acho que para a gente começar nossa conversa, a gente poderia começar conversando um pouco sobre o que é alfabetização e letramento, né? Muito se entende por aí do que é alfabetização, algumas concepções até erradas do que a alfabetização é. Tem gente que acha que a alfabetização é só ler e escrever, quando ela vai... Muito É um processo muito além. A gente tem essa concepção que é muito rasa, né, do que é isso, vem muita parte da nossa história. E eu falo que é um entendimento muito atual, né, muito atualizado. Essa questão da criança aprender a ler e escrever, mas não somente a parte que a gente chama de decodificação, né, que é ver o que está escrito ali. Ela é a parte da compreensão, da leitura, né, e dessa visão de mundo que a gente tem. Exatamente. E uma coisa que é interessante, a gente fala com os pais, né? Temos muitas trocas aqui na Maple Bear e é engraçado que quando chega ali, perto do SQ, Year One, eles começam a falar sobre isso, mas é mais uma concepção de que, assim, a alfabetização e o letramento começam lá no toddler. Começa quando a criança está aprendendo a andar, criando estabilidade, começou a andar pela sala e tocar num livro que ainda está na biblioteca, mas ele ainda não sabe ao certo o que aquilo que está escrito significa. A leitura do livro através das imagens, né? E eu falo que ainda vai até antes. Vem do colo da mãe, quando a mãe já está cantando para a criança, ninando. A gente está ali, né, já cantando as canções que vem tão embalando a criança nesse universo infantil, que já vai trazer para a criança aquela percepção do quanto que o processo da leitura, né, e da escrita conecta a gente. É porque a real é que a leitura de mundo precede a leitura das palavras. Então, só você decodificar uma sílaba ou uma frase ou saber o som de uma letra não é suficiente, porque cada palavra tem um valor, um significado atribuído a ela. Então, conforme as vivências das crianças, conforme as vivências, né, as histórias que elas ouvem, a percepção do todo que ela está tendo nas vivências dela. Então, ela chega em casa, ela ouve uma conversa do pai e da mãe, de como foi o dia. Uma conversa com início, meio e fim. Ela pega um livro que ela ainda não sabe ler, ela ainda não sabe exatamente o que está escrito, mas ela olha as imagens e começa a entender. O que será que essa história está me levando a pensar? Essa leitura de imagem, ela é tão importante, né? E ela vem no processo anterior. Tanto é que quando as crianças entram nessa fase mesmo da alfabetização, que é algo tão mais intenso, muitas crianças vêm e falam, não, Miss, mas eu não sei ler. Sabe sim. Leia o que a imagem está te trazendo. Então, esse também uma das primeiras estratégias, né, que a gente utiliza em sala de aula. Primeiro analisar a capa, né? Analisar o que essa ilustração está trazendo, os elementos ali que compõem essa narrativa. Acho que, de fato, é o primordial ali para a gente iniciar esse processo. E a gente falou sobre decodificar. Muitas famílias de alunos que iniciam esse processo de alfabetização, às vezes eles se confundem. Eles veem que os filhos conseguem ali ler alguma frase e tipo, meu filho já tá lendo, ou então o amigo do meu filho já consegue ler e o meu filho não. Mas é importante a gente falar e diferenciar essa decodificação do processo de fato, de ter uma leitura ali que é assertiva, que o aluno consegue... Extrair significado. Significado, acho que esse é o mais importante. Não é uma leitura simplesmente por ler, é uma leitura que o aluno consegue compreender em sua totalidade o que o texto, que a frase está trazendo. E aí que a gente entra no letramento, né? Eu acho por isso que é tão bonito. Existem alguns termos em inglês, a gente fala literacy. Exato. A gente acha que não tem nenhuma palavra para alfabetização em inglês, né? A gente traz literacy que engloba todos esses aspectos. Então, eu não vejo de uma forma separada, né, esse processo da alfabetização. Exato. Até estava pensando aqui, né? A gente está falando sobre essas concepções e
A gente imagina quando a gente olha as crianças na sala de aula, na aula de matemática, ali na educação infantil, já aprendendo sobre as formas geométricas, ali em matemática, aprendendo os números, aí ali em português, aprendendo das palavras, a gente acha que essas são coisas diferentes umas das outras. Mas é muito importante a gente ressaltar também o quanto cada aprendizado se complementa. Uma criança que está aprendendo sobre formas geométricas, o círculo, o triângulo, o retângulo, ele também está aprendendo a como ter estabilidade nas mãos e a como fazer os traços que virarão letras. Quando a gente fala sobre a ordem por onde eu começo a escrever um número, qual é a etapa para eu descer e até eu concluí-lo. Então, assim, quando a criança está lá, já desde pequenininho, na sensory box, pegando aquelas pequenas pinças que a gente tem para pegar os pequenos objetos que a gente tem lá dentro. Quando a criança toca na areia, pega objetos de diferentes texturas e pesos e vai criando força nas mãos e nos dedos. Ela está se preparando para quando ela vai fazer o movimento, a pega da pinça, né, no lápis, e ela vai precisar daquela força para escrever no papel. E a gente não pode pular fases, né, Bruna? Exato. Eu vejo, às vezes, muita ansiedade das famílias, né, querendo, às vezes, até pular essas fases. A criança tem que passar pela coordenação motora grossa, e por isso que é importante brincar. O brincar, ele tem que ser um brincar muito direcionado, né, na escola. A criança subir, descer a escada, pular com 2 pés, com um pé, rolar, girar, isso tudo vai preceder a parte da escrita. Existe uma questão, né, até falando de lateralidade, porque Exato. Depois ele vai ter que olhar ali as linhas e vai ter que seguir as linhas, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Onde eu começo, onde eu acabo a letra, qual é o lado, né? Temos letras que são iguais, mas uma de cada. Exatamente. Então, a gente tem que olhar muito para essas questões do brincar sem acelerar essas crianças, que eu vejo que hoje, na nossa sociedade atual, a gente tende a acelerar as crianças para já ir direto na leitura escrita. E assim, como um todo, a gente escuta muito aí, mundo afora, uma desvalorização até da educação infantil, como se esses conhecimentos não fossem tão importantes Na quanto... verdade, são a base. São a base de tudo. Então, assim, é muito importante a gente quebrar esse paradigma. Tem uma frase aí que é até bastante compartilhada, de que a educação infantil é mais importante do que o ensino superior. E, de fato, às vezes a gente fica, mas como? Porque será? Pessoas fora da área da educação que não entendem de fato essa importância, mas realmente, porque É a base de ele está sendo a base para tudo. Desde da parte da coordenação motora grossa, como a Camila disse, a coordenação motora fina, isso tudo vai servir lá na frente. E aí eu trago um pouco da Maria Montessori nessa fase, te complementando, Gu, da educação infantil, quando ela traz, né, os períodos sensíveis das crianças. Então, por isso que a educação infantil ela é tão importante, né? Que é onde ela está com o cérebro ali, todas as sinapses acontecendo, né? Para o desenvolvimento da fala, do motor, da leitura. Então, é a fase da primeira infância, onde vamos ver o desenvolvimento, que em 6 anos, olha quanto que essa criança sai de um recém-nascido tão pequenininho e já se torna um ser humano, já entendendo essas concepções da nossa vida, né? Que é tão intensa. E, cara, sabe o que eu estava pensando? Nós ainda temos um plus aqui na Maple, né? Porque a gente fala de alfabetização como algo geral, que a gente vive em todo mundo vai para a escola, enfim, e passa por isso. Mas aqui nós temos ainda a alfabetização bilíngue. Né? E quando a gente fala sobre alfabetização bilíngue, vem muitas dúvidas na cabeça das pessoas que a gente conversa, até mesmo dos pais, é natural, né? Enfim, e você acabou de falar o quanto a infância é uma fase de muitas mudanças, muitas percepções, de autoconhecimento, de criar a base de tudo, a cabeça pronta ali para receber e aprender, enfim, fazendo muitas conexões, enfim. E nesse processo, não só os nossos alunos aprendem a escrever, ler o mundo e as letras em português, mas também em inglês. E quando a gente escuta sobre isso e fala sobre isso, logo vem as perguntas
eles não se confundem entre inglês, português. Ai, mas a alfabetização em inglês não vai atrapalhar em português. Isso é uma concepção já bem antiga, já, Sim, né? mas ainda tem Ainda muita tem. gente que As pessoas, pensa nisso, principalmente nossos alunos, quando vão falar uma palavra e aí acabam se referindo a uma palavra na outra língua, que é o code switching, né? O que é uma coisa super natural. Gus, você tem visto isso acontecer muito também, principalmente nessa fase, né, ali de Year One para frente. E qual é a fala que nós costumamos ter com as famílias? É interessante você falar isso, porque muitas famílias acabam ficando apreensivas com isso, com essa preocupação de uma língua vai acabar atrapalhando a aquisição da outra. E a gente está aqui vivendo isso na prática todos os dias, a gente sabe que não. Então é muito E como dá certo, né? como dá certo. A gente bem sabe, né? A gente vem. Mas é muito importante a gente fazer esse trabalho também de mostrar para as famílias de que tá tudo bem. É um processo ali muito assistido, é um processo com etapas e que eles coexistem. Exato. A língua 1, a língua 2, eles estão sendo trabalhados ali lado a lado, então essas habilidades estão sendo adquiridas simultaneamente, cada uma com o seu espaço, mas que, de certa forma, uma complementa a outra. E mais, não só não atrapalha, como coopera e intensifica um processo de aprendizagem, porque se as conexões neurais dentro da alfabetização e bilinguismo de uma língua nossa, que processo de aprendizagem, quantos ganhos, né, que aquela criança tem, quanto mais de duas. O tamanho do repertório que essa criança vai ter, que ela vai poder acessar para fazer os trabalhos dela, as vivências dela. E mais, já tem estudos e comprovações mesmo de que a cabecinha de uma criança que foi alfabetizada em 2 línguas tem uma plasticidade muito maior, tem uma abertura ao aprendizado muito maior. É realmente impressionante. Já tem até estudos que mostram quanto isso a longo prazo faz efeito em relação à memória. Até isso é uma forma da gente prevenir doenças relacionadas a isso, como até Alzheimer. Então, assim, que especial é o que a gente tem feito aqui dentro, né? E crianças mais criativas, né? Criativo. E isso vem que é uma das habilidades do século XXI. Exato. Esse mundo aí que a gente está super conectado, em que o tempo todo, né, até nas mídias sociais, que a gente debate tanto, para você solucionar problemas também, você tem que ser muito criativo. Você tem que pensar fora da caixinha. Então, uma criança que ela está imersa, né, num ambiente bilíngue, ela vai ter muito mais agilidade e rapidez nesse raciocínio. Né? Exatamente. E essa flexibilidade cognitiva para lidar com situações que fogem ali do planejado é muito importante. Sim. Porque são habilidades, vida, né? de fato, necessárias para a vida. Porque a gente bem sabe que, às vezes, estamos com tudo ali planejado, mas que acontece uma situação ali que foge do nosso controle, a gente precisa recalcular a rota. E já existem estudos que asseguram que crianças que foram alfabetizadas em duas línguas, elas têm uma maior facilidade de lidar com com esses episódios de mudanças ali de cenário, enfim. E aprender outras línguas também. Tem estudos que mostram que crianças que são alfabetizadas nos 2 idiomas têm maior facilidade de aprender outros novos idiomas. Isso é muito legal. E quando a gente fala sobre formar pessoas, alunos prontos para o mundo, a gente está falando dessas habilidades. A habilidade, gente, de você ler um texto e enxergar o que está por trás daquele texto. Quando a gente fala sobre alunos mais velhos, a gente está falando além de saber, entender o que a palavra significa e o que o texto traz, mas além, como eu posso conectar o que está nesse texto com as minhas vivências, como eu me identifico com esse texto, o que ele tem a ver com os meus sentimentos, com a minha história, com o que eu quero fazer um dia, como ele me inspira, Esse como ele me autoconhecimento, toca. né? Então, assim, é muito além. É quando você consegue fazer... Essa é uma pessoa alfabetizada e letrada totalmente. Quando ela consegue extrair de algo, extrair da própria vida as conexões necessárias para que aquilo faça sentido. E principalmente trazendo em relação à cultura. Sim. Né? Essas crianças que estão expostas a essa primeira, segunda, terceira língua, ela vai viver aquela língua, ela vai entender
por onde que aquela linguagem representa, porque existem, e eu acho que por isso que às vezes falam muito de confundir. Sim. Existem expressões em português que não vão existir em inglês e vice-versa, né? Então, isso quando a gente pensa nessas crianças que estão aí, engajadas, trocando essas linguagens e lendo tipos diferentes, se deparando com outras realidades, são pessoas muito mais empáticas. São pessoas que, quando for se relacionar, porque eles já viajam, né? Está muito mais acessível hoje viajar ao mundo. São que vão compreender. E isso traz também, vamos falar um pouquinho aí dessas questões até de harmonia entre nós, né? Com certeza. Você estava falando das palavras, sabe o que eu acho muito interessante? Tem realmente algumas palavras que não são exatamente iguais nas duas línguas, né? E quanto o peso da cultura e do que ela representa significa mesmo. Por exemplo, se eu falar I miss you, sinto sua falta. A diferença do peso disso e saudade. O que saudade significa pra gente? A palavra carinho. A gente não tem essa palavra carinho com esse sentido no inglês. Mas isso mostra também muito sobre nós, povo brasileiro. Como nós precisamos... A gente precisou aí de muitas novas palavras para descrever os nossos afetos, que são complexos e que fazem sentido dentro das nossas vivências. Somos um povo afetuoso, somos um povo... Então, assim, carinho, que carinho, sabe, significa para nós. Então, compreender o que vai além da palavra é algo que dá muito repertório para eles. E eu estava pensando também em outra coisa. Quando a gente está falando sobre a alfabetização, mas assim... realmente ali nas fases onde a gente pega para tratar delas com essa palavra mesmo. Ali SK, né? Year 1, Year 2. Para ser consolidado até lá no Year 3. Ali uma consolidação mesmo da leitura das palavras. O quanto emocional tem tudo a ver. Então, assim... como as famílias e como nós aqui precisamos estar alinhados no nosso discurso, no nosso apoio e na nossa presença, nas perguntas certas, na maneira mais intencional possível de fazer as coisas, para que a gente ajude, né, esses alunos a completarem esse aprendizado da melhor maneira possível. Então, assim, uma criança aprendendo a ler e a escrever, existe sim expectativas ali sobre ela, e ela sente isso. Quando a gente faz isso ser algo mais afetivo, quando essa criança entra no carro depois da escola, a gente pergunta como foi seu dia, e dia após dia a gente vai aumentando as perguntas para que ela dê mais detalhes, para que ela tenha essa concepção de início, meio e fim, enriqueça ali a maneira que ela está contando as histórias dela, e a gente se interessa, a gente fortalece essa criança. Você vai conseguir sim, e a gente faz momentos de leitura em casa, serem momentos de mãe e filha, de pai e filho, em família. A gente cria para essa criança momentos positivos com a leitura e a escrita. E é até interessante você falar isso, Bru, porque existe ali uma concepção geral de que a alfabetização acontece na escola. Sim. Mas não, esses momentos em casa, do aluno levar um livro e ter lá na sua rotina o momento de ler esse livro, mas também ter momentos com os pais, com a família, de ter esse tipo de troca, isso também está diretamente relacionado com esse processo do aluno. Então, é fundamental também essas trocas ali com a família. Nós temos estudos que mostram que tudo que mexe com os nossos sentimentos, existe a maior possibilidade de a gente guardar isso na nossa memória. Então, quando nós temos sentimentos positivos em relação a algo, aquilo é afetivo para nós, existe mais possibilidade de a gente aprender, existe maior possibilidade de a gente internalizar aquela informação, existe maior possibilidade de a gente guardar aquilo como memória. Quantos dias da nossa vida a gente vive, a gente lembra de tudo? Não. A gente costuma guardar memórias que causaram algo dentro de nós. Então, fazer com que esse processo seja também vivências em família, em escola, com amigos. E é um processo tão bonito, né? Quando a gente pega as crianças aí na educação infantil, que elas estão descobrindo, né? Que tudo tem um significado. A gente falou, né, de ler imagens, que elas começam a ver imagens, né? Nossa, essa é a escola. Ou quando elas começam a identificar a letra, olha, aqui eu a letra do meu nome, olha, mamãe, a sua letra. É tão rico perceber, e assim, por isso que hoje até a gente tem muitas estratégias, né? A gente mudou muito tanto a visão quanto o formato da gente fazer essas crianças entenderem o que é esse mundo letrado, né? O nosso programa aqui na Maple Bear, ele é muito senso perceptivo, é o tempo todo. Primeiro a criança
sentindo, vivenciando, para depois ela perceber, né? Para depois a gente ir para a parte aí do que é o currículo que a gente espera, né? Inclusive, a gente conversa muito com as famílias, né? Às vezes tem um filho aqui, mas os amigos estão em uma escola brasileira. E aí vem, nossa, mas o filho da minha amiga, que está lá na outra escola, já está aqui no nosso JK, né? Já com 3, 4 anos aprende a ler e escrever, mas e o nosso filho... Mas e o que vem antes? O que vem E o que vem antes? junto? Isso. E o que acompanha esse processo? Exatamente, que a gente não pode pular. Ok, ele tá, mas nem neurologicamente, hoje a gente entende que essa fase dos 3, 4 anos estão preparados para Já. isso. E eu acho que você citou em um ponto muito importante, Camila, é a gente entender que a alfabetização e letramento não é competição. Não é É algo que a uma gente corrida. precisa desconstruir, né? Nossa, porque assim, claro, gente, dentro de uma sala, nós temos crianças em diversos níveis de aprendizagem, em diversas etapas da alfabetização e letramento. Eu vou pedir para você compartilhar um pouco com a gente sobre essas fases também. Mas assim, é entender que cada criança está ali tendo o seu processo, tá? Então, essas fases são importantes a gente saber, né? Isso. É importante os pais, né, eles entenderem justamente por esse processo, mas principalmente nós aqui na escola, né, a gente entender que tudo vai começar, a gente falou, né, na parte ali das crianças se movimentarem, mas quando elas começam a fazer registros no papel, que começa com aquelas garatujas, com desenho, e a gente vê a criança tá lá fazendo os rabiscos, né? Que pra gente são rabiscos, né? Que ela, olha aqui, eu fiz uma cartinha para você. E tá lá todo cheio de rabisco e fez uma super carta, né? Essa é a primeira fase da criança, que ela já está entendendo que existe o que a gente fala, a gente consegue escrever, está registrado e que tem um significado. Então, é dar uma intencionalidade para esse registro. Né? E aí a gente também permeia aqui nos vários gêneros, né? A carta, as receitas, então a gente envolve então, tudo isso que até conecta com o que você trouxe. Manual de instrução, gibi. São as várias formas da gente se comunicar. Então, primeiro a criança vai fazer esses rabiscos, depois ela vai começar a trazer umas letrinhas, porque a gente começa a ensinar as letras aqui na Mapleberry, como a gente trabalha na fonética, o som das letras. Né? Cada letra tem um nome, mas ela faz um som diferente. Então, ela vai começar as letras aleatórias. Um próximo passo, ela começa a colocar uma letra representando cada parte da palavra, já com valor sonoro. Aí começa a ficar mais ortograficamente esperado, né? Que é quando a gente fala que ela está já nesse processo aí alfabética. Exato. Né? Então, a gente tem que respeitar esse processo, e por isso que é importante os pais não falarem, tá errado, Exato. não é assim, porque aí entra Vamos pensar juntos, vamos analisar isso juntos. E aqui, o que você acha daqui? Fazer com que a criança analise e reanalise aquilo que ela construiu. Porque, ao mesmo tempo que a criança está escrevendo uma palavra, aprendendo a escrever, a ler, ela também está entendendo o que ela é no mundo. E isso é muito importante. Ela está aprendendo que ela pode se expressar, ela tem meios de fazer isso. Então, potencializar as crianças nesse processo também é potencializá-las na sua existência. Então, quando a gente pensa em alfabetização e letramento dessa maneira, se torna algo muito lindo da gente analisar, porque a gente vê que é muito além de palavras, é muito além de leitura, é a criança se entendendo como ser, se entendendo, meu Deus, esse é meu nome, meu Deus, essa é a primeira letra do meu nome, meu Deus, esse é o nome do meu pai, da minha mãe. Eu consigo me expressar de outras formas, as pessoas estão começando a me entender. É um senso de pertencimento. Né? Eu sou pertencente dessa sociedade, porque agora eu também consigo fazer isso, e tudo isso é muito especial. Gente, é mágico. Não sei se vocês se lembram de quando virou a chavinha pra vocês. Uma emoção falando de Mas a alegria que a criança traz, quando ela percebeu que ela conseguiu escrever ou ler, e que aquilo fez, para além do ler, que aquilo fez um sentido. Você entendeu o que eu escrevi. Celebrar. E a nossa, e gente, para um professor receber ali algo, sentar com aquela criança e perceber que ele conseguiu. E ele conseguiu e ele merece ser celebrado. Você conseguiu, olha como você consegue. Então, é por isso que a gente fala de autoestima, quando a gente também fala sobre isso. Então, é nisso, sabe? É essa parceria entre escola, entre família, entre... Comunidade, né? É a Senso comunidade. de comunidade. É em comunidade
que acontece processo de construção entre alfabetização, entre aprender a escrever, a ler, aprender os números, aprender a fazer contas, qualquer coisa. E é engraçado, né? Porque os números também têm tudo a ver, igual eu falei antes em relação ao traçado, mas a matemática também é uma forma de se expressar, ela é ali universalmente compreendida. Então, assim, como tudo isso caminha junto e como tudo isso faz sentido. Então, foi muito legal ter essa conversa com vocês. Acho que foi um momento realmente, igual o Gustavo falou, mágico, porque poder compartilhar isso com o mundo e compartilhar essa visão com tantas pessoas muito preparadas. Sempre tem muitos um prazer. pontos que a gente tenha para permear, né? Para falar da alfabetização. Poderíamos ficar por horas aqui e ainda teríamos assunto. Que seja o primeiro de muitos esse momento. Exatamente. Então, a gente agradece você por acompanhar mais um Maple Bearcast, mais um episódio feito com tanto coração, principalmente quando a gente fala sobre esses assuntos que são tão preciosos para nós como educadores. Obrigada por acompanhar. Em breve, mais episódios e bye, bye.